Deus abençoe os irmãos. Palavra do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, vou estar lendo o versículo 32. Vai falar acerca da crucificação de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje, é comemorado o domingo de Páscoa. Seria o que? O terceiro dia que Jesus ressuscitou. Na sexta ele foi morto, consideram o sábado de aleluia e o domingo da ressurreição, que é a Páscoa. Livro de Mateus, capítulo 32, ou capítulo 27, versículo 32. A crucificação de Jesus. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, deram de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificaram, repartiram sorte as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que se foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. 36. E assentados o guardaram ali, e por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseu, escarnecendo, diziam: salvou os outros e não salva a si mesmo? Não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e cremos em você. E confiou em Deus e livre-o agora, se o ama, porque disse: Jesus passou as piores coisas que um ser humano podia passar. Todo tipo de humilhação, de escárnio. Foi dado vinagre para ele beber. Esbofetearam, bateram, chicotearam, fizeram carregar uma cruz pesada, sendo levado a uma crucificação e uma morte. Diante dos nossos olhos, ela foi injusta. Porque Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, Jesus não cometeu nenhum crime para estar naquela cruz e sofrer tudo que ele sofreu. Chegou um momento que o sofrimento estava tão grande que Jesus perguntou ao Pai se ele podia passar dele este cálice. Até Jesus pensou, se pudesse, ele iria, se Deus deixasse passar o cálice. Mas só que Jesus, ele veio para essa terra com um propósito. E o propósito dele era a remissão de pecados. Os meus e os seus pecados. Jesus não tinha pecado. Aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Se hoje podemos ser chamados de filho de Deus, louvando o nome do Senhor, está dentro da casa do Senhor, foi porque Jesus
a mãe ama os seus filhos. Nem todas. Quantas mães não abandonam os filhos? Quantas mães até mesmo tiram a vida dos seus filhos? E assim é com as demais pessoas e demais familiares. Mas Jesus não. Ele amou. O amor de Jesus é sobrenatural. Ele sabia que eu e você não merecia. Ele sabia que eu e você, em determinados momentos da vida, ou na maioria dos momentos da vida, eu e você ia errar. Jesus não olhou para mim e para você e procurou merecimento. Mas ele foi até o fim. Ele passou pela morte de cruz, pela tortura, pela vergonha. E muitas das vezes nós não tentamos passar um pouquinho pelo Evangelho. Se surge uma calúnia, a gente já quer largar tudo, a gente não aguenta, a gente quer tirar satisfação. Ai, se Jesus não segura, a gente vai lá e dá na cara. Estou mentindo? Não estou mentindo, a gente é ser humano. Aquele que falar que não erra vai mentir. Ele sabia das minhas falhas e das suas falhas, mas ele te amou. E ele passou todo esse vexame, toda essa vergonha, para que hoje eu e você pudesse estar aqui, pudesse ter a chance de morar no céu. Que a gente possa ter a chance, se nós não descermos a sepultura antes do arrebatamento, naquele grande dia, como está relatado ali, né? 1 Tessalonicenses 4,17, se eu não me engano, vai falar que nós subiremos com um corpo transformados como arca. Ai, eu posso imaginar esse momento do Senhor Jesus ascendendo ao céu e nos levando dessa terra. Quantos de nós, muitas das vezes, não estamos aguentando viver? Quantas das vezes a gente não fala, Jesus, eu não quero mais estar aqui, Senhor. É tanta coisa, é tanta falta de amor. O mundo está em crise, nós queremos ir para a glória. Só que o Senhor sabe o tempo determinado para mim e para você. E sabe o que o Senhor diz para mim e para você, que é tempo de preparação. Que nós temos que nos preparar. Não vamos deixar Satanás roubar o que o Senhor fez por mim e por você. Ele te deu o direito de ser salvo. Ele te deu o direito de morar com Ele. E cear na boca do Cordeiro. Não perde isso por nada. Não perde isso por causa da namorada, por causa do amigo, por causa do inimigo. Não perde. Se apega com Jesus. Estamos vivendo dias difíceis. Vivemos a última hora da terra. Os cientistas, eles têm o relógio do Apocalipse. E eles dizem que falta 90 minutos ou 90 segundos para meia-noite. Que é isso, pastora Radassa? É os 90 minutos para o fim. E os cientistas, eles não creem na palavra. Em todo o tempo eles querem rebater a palavra. Mas a ciência tem que se dobrar e aceitar que a palavra está se cumprindo e o fim está chegando. De que me adianta pegar o mundo inteiro e naquele grande dia eu não consegui morar no céu? A oportunidade que Jesus nos deu nessa crucificação, nessa morte, nesse sofrimento, nessa ressurreição, nesse derramamento de sangue santo, foi para que eu e você seja lavado no sangue do Cordeiro de Deus, para a gente poder morar na glória. Todo dia o Senhor nos chama para um arrependimento, porque todo dia nós pecamos. Todo dia o mal vem, a tentação se levanta. Quantas das vezes você não vive uma batalha que você tem que vencer todos os dias? Se eu e você não controlar, muitas das vezes nós fazemos coisas que não é para fazer. E o Senhor, Ele fez tudo isso por mim e por você, para que hoje, enquanto nós vivemos na terra, nós tenhamos o quê?
esperança. Esperança de uma mudança de vida. Esperança de uma cura. Esperança na salvação dos nossos parentes que ainda não servem ao Senhor. É a esperança que Cristo nos deu na cruz do Calvário. É essa esperança que me mantém de pé, que te mantém de pé todos os dias. Quantas das vezes você não tem vontade de levantar da tua cama? Mas o Senhor, Ele te toma pela mão, filha, e Ele te levanta e te coloca para caminhar mais uma milha. Quantas mulheres aqui muitas das vezes pensou em desistir, mas o Senhor não deixou você desistir no meio do vale, no meio do abandono da família, no meio do abandono quando você mais precisou e as portas se fecharam na tua cara. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode a tua família te abandonar. Pode todo mundo virar as costas para você no seu pior momento. Mas Jesus sempre vai estar lá. Se Ele não deixou de ir para aquela cruz, por amor a você acha que Ele vai te abandonar? Agora, Ele vai contigo no fogo. Ele vai contigo no hospital. Ele vai contigo no fórum. Ele vai contigo no seu trabalho. E você não vê. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Muitas das vezes a gente não sabe, mas o Senhor nos dá livramento. O Senhor tem dado livramento mesmo na nossa rebeldia. Eu vou falar por mim, pastora Radassa, a Atalaia me conhece com véu, né? Mas eu cheguei num momento, há uns meses atrás, que eu falei, Senhor, eu não quero mais. Eu não vou mais usar. Porque eu fiquei revoltada com algumas coisas que eu estava vendo. Eu falei, não, Senhor, não foi desse jeito que o Senhor disse que era, então eu não quero. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá e fiz o meu querer, eu tirei o véu. E eu falei, agora eu vou pintar o meu cabelo, eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer o que eu quero. Sabe o que aconteceu comigo, Atalaia? Eu quase desci a sepultura, a sua ilha prova, eu vi o estado que eu fiquei. Então eu pegar e desmaiar. E só voltei a ficar boa quando eu coloquei o véu novamente na minha cabeça. Contra a minha vontade. Não vou falar os motivos que me levaram a não querer mais. Algumas pessoas sabem. Só que eu sou 880 e eu levo muito a sério as coisas de Deus. E comecei a ver uma bagunça que eu não gostei. Mas só que eu ainda tenho que fazer o que Deus manda. Deus está na minha casa. Eu ficar tão fraca, eu desmaiar.